Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. À medida que encontrar, por favor, fique em pé. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que é amor, que é verdade, que é justiça, Pai santo e eterno, graças te damos, porque podemos, ó Deus, servir ao Senhor, porque podemos ser chamados teus filhos, porque somos amados pelo Senhor e por causa disso podemos te amar. Obrigado, ó Deus, por o entendimento que o Senhor já tem nos dado acerca do amor e da forma como devemos viver à luz desse amor que é o Senhor. Ajude-nos como crentes, como igreja, a de fato amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Ao nosso próximo, seja nosso amigo ou inimigo, da forma que o Senhor quer que amemos. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por cada vida aqui nesta noite. Que toda honra e glória sejam destinadas ao Senhor, o único que é digno. Queremos, ó Deus, nesse momento, lembrar da nossa irmã Daniele, que perdeu o seu primo, um ente querido, que chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. E nós suplicamos que o Senhor venha, Deus, consolar o seu coração. Que o Senhor console a vida dos seus parentes. E que nesse momento difícil de perda, de separação, que o Senhor então, ó Deus, venha chegar na vida deles e trazer a eles a esperança que só o Senhor pode dar a cada um deles. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida da família de Jona Luca, família de Dani, na tua presença, no teu altar, e suplicamos por eles. Em nome do nosso Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças podem sair nesse momento com as suas professoras. Vão continuar cultuando ao Senhor ali em sua sala.
Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Irmãos, como disse na oração, a nossa irmã Dani há um tempo vinha pedindo oração pelo primo, Jona Luca, e ele, infelizmente, hoje tirou a vida, suicidou-se. E os irmãos orem por ela, e também quando encontrar com ela, dê um abraço bem forte. E ore por ela e pela família desse rapaz, que Deus tenha misericórdia da vida deles. Efésios capítulo 5, chegamos então no final da sessão, que começamos aí no capítulo 4, verso 17, e então chegamos aqui no capítulo 5, verso 1 e 2, que é o texto dessa noite. E Paulo, após trabalhar no capítulo 4, o início dessa sessão prática, ele fala sobre a importância de vivermos em unidade, capítulo 4, verso 1 a 16, e a partir do verso 17 ele começa então a mostrar um estilo de vida, pautado no novo homem, no fato de que em Cristo nós somos tornados ou feitos uma nova criatura, uma nova criação. E desde o verso 17 do capítulo 4 que ele vem discorrendo acerca disso, ele começa com um exemplo negativo, dizendo que não devemos viver como os gentios vivem, não é? E então, a partir do verso 20, de modo específico, ele vai trabalhar o conceito do despojar-se, do se revestir do novo homem, que somos em Cristo Jesus. E aí vimos que do verso 25 até o verso 32, nós temos uma seção, um texto bem prático, a ideia de uma santidade progressiva, que uma vez que somos novas criaturas ou uma nova criação, estamos constantemente nos despindo do velho homem, nos revestindo do novo, e aqui é a santidade progressiva. E aí nós chegamos no capítulo 5, que precisamos lembrar, mais uma vez, na divisão que é feita aqui na tradução e na versão que você tem da Bíblia. E nós temos um novo capítulo começando, e a ideia é que um novo assunto está então começando, mas não é a ideia. O versículo 1 e 2 do 5 ainda está dentro dessa seção do capítulo 4. E perceba o que Paulo então vai dizer, fazendo esse fechamento. No capítulo 5 aí, nas nossas versões, verso 1 e verso 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmos por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. À luz de toda a teoria que ele já vem mencionando, capítulo 1 a capítulo 3, Paulo entra nessas sessões práticas agora a partir do capítulo 4. E é muito interessante notar como ele vai fechar essa sessão, chamando a gente a sermos imitadores de Deus. E aí no versículo 2 ele diz: e andai em amor. Como podemos imitar a Deus? Algumas pessoas tentam imitar a Deus indo para um extremo, o extremo do sobrenatural. Acham que imitar a Deus é fazer tudo que Deus faz e ser de fato como Deus é. É óbvio que o apóstolo Paulo não está se referindo a isto aqui. É óbvio que não podemos ser Deus na sua plenitude, e no que diz respeito aos seus atributos, por exemplo, a sua imutabilidade, a sua eternidade, a sua soberania, não é? O seu poder, o seu conhecimento. Mas ele vai chamar a atenção dos Efésios para um aspecto bem específico do nosso Deus, que aí quando ele diz no verso 2, isso fica claro quando ele diz: e andai
em amor. Então ele vai chamar a nossa atenção para aqueles aspectos que estão mais próximos de nós, que na teologia ela vai usar a expressão, são atributos comunicáveis. São atributos de Deus, características de Deus, que foram apresentadas a nós e que nós, de certa forma, podemos desenvolver. Você pode desenvolver a verdade, a bondade, a justiça, a retidão e inclusive o amor. E aí então, por isso ele diz, andem em amor. Imitem a Deus, amando como Cristo amou. Imitem ao Senhor como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Falar de imitação numa sociedade em que preza tanto pela autenticidade, talvez seja algo que venha a ser rejeitado pela maioria. Ninguém quer mais imitar ninguém quer que um terceiro ou algo externo diga quem eu sou, como eu devo ser, como eu devo fazer, como eu devo falar. As pessoas buscam muito a autenticidade. Então falar de imitação, imitar alguém, então parece-me que coloca isso de certa forma em xeque. Não é tão requerido pela sociedade em que nós vivemos. E isso tem chegado à igreja, isso tem chegado a nós. Há um tempo estava em uma outra igreja e uma irmã chegou para mim bem contundente. Ela começou a falar da sua conversão e ela disse que passou por um momento de oscilação e que ela disse, eu me converti em tal ano, mas depois de tanto tempo é que eu de fato fui convertida. E ela começou a afirmar características em sua vida que evidenciavam que ela de fato tinha se tornado uma cristã. E ela começou a falar de aspectos externos. Ela disse, pastor, uma coisa que me deixava muito angustiada era o fato de que as pessoas não olhavam para mim, não me identificavam como cristã. Mas graças a Deus, a partir de tal dia, de tal ano, que é o ano que eu me considero que fui convertida de fato, as minhas roupas mudaram, eu nunca usei brinco, parei de usar brinco, adereços. E ela dizia com todo vigor que era maravilhoso quando alguém então olhava para ela e dizia, você é crente, não é? E ela disse que aquilo trazia um regozijo, uma alegria, o reconhecimento que as pessoas estavam fazendo dela. E ela se mostrava uma pessoa muito autêntica. Tão autêntica que ela disse, não uso nada desses negócios de celular, de rede social, WhatsApp, chega a me dar dor de cabeça quando fala disso. Não preciso nada disso e não estou nem aí para quem falar. Não me faz falta. E eu só escutando ela testemunhar de forma bem incisiva isso. Não me faz falta, pode falar o que quiserem. O povo fala, reclama, minhas filhas reclamam. Mas eu não estou nem aí. Eu não gosto e não vou usar e pronto. Se quiser que mande um torpedo, ela disse. Se quiser que me ligue. E ela estava então ali testemunhando aquilo e demonstrando toda esta autenticidade. Já alguns outros que se dizem cristãos trabalham ou buscam essa autenticidade se colocando em outro extremo. O extremo do não estou nem um pouco preocupado com os padrões. Então, eu me visto da forma que eu quero, eu tenho um visual que eu quero, eu faço o que eu quero e paciência, acredito que Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas em ambos os exemplos, o que fica claro é as pessoas tentando ser autênticas, as pessoas querendo ter um estilo de vida ou formas de viver que venham de fato evidenciar quem elas são.
Mas muitas das vezes nessa tentativa as pessoas estão mais preocupadas com a opinião dos outros do que simplesmente com ser quem elas de fato são. E quando nós falamos de imitação, esse cenário ele está no nosso contexto. Essa busca por autenticidade talvez nos atrapalhe. Porque quando falamos de imitação, nós estamos falando de discipulado. Nós estamos falando, e aqui especificamente Paulo falando a Efésios, sermos imitadores do nosso Senhor, do nosso Deus, daquele que nos criou. E diante disso, a pergunta que fica para nós é: o que caracteriza um cristão? O que caracteriza um seguidor de Deus? Um seguidor de Cristo? Quais as características de um crente? O que ele precisa ter? O que é que um médico precisa ter para ser um médico? Andar de jaleco e ter um bisturi na mão? Isso caracteriza um médico? O que caracteriza um pedreiro? Ter uma colher de pedreiro? Ter um prumo, um esquadro em casa? O que caracteriza um surfista? Andar com a prancha? O poser? O que será que caracteriza o verdadeiro crente? Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: imitem a Deus. O alvo do nosso Senhor não é que simplesmente saibamos ou conheçamos determinadas verdades. E Paulo deixa isso claro, a começar na forma como ele divide a carta aos Efésios. Teoria e prática. É necessário saber, é necessário conhecer fato. Mas não é necessariamente, ou não é necessário simplesmente saber que nada acontece por acaso, que Deus é soberano, que não existe destino, que Deus traçou um projeto antes da fundação do mundo e que fazemos parte desse projeto. Não é suficiente simplesmente saber disso. A preocupação do apóstolo Paulo aqui diante da igreja de Éfeso vai além disso. É que a partir desse conhecimento, eles passem a viver em Cristo e como Cristo. E é por isso que ele vem fechar essa sessão dizendo: sejam imitadores de Deus. Amem como Cristo amou. Vivam de acordo com a vocação que receberam. E é muito interessante essa ideia de conhecer, não é? Porque quando nós conhecemos, nós tiramos de cena as desculpas. Porque geralmente as desculpas têm lugar quando você não se conhece algo. Mas quando se há conhecimento, não há espaço para desculpas. Ah, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que estava ali. Porque você já tinha determinado conhecimento. Sem saber, sem conhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado, para onde vai, onde está, dificilmente você conseguirá fazer o que é certo. E com certeza muitas desculpas surgirão. Mas a partir do momento em que sabemos, que conhecemos, não há mais espaço para desculpas. Aqueles que estão no Evangelho, aqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo, que acreditam nele como seu Senhor e Salvador, deixa muito claro para nós que tudo que Deus traz para nós, tudo que está ensinado por esse Evangelho, ele está descoberto aos nossos olhos. Nós podemos ter esse conhecimento. Nós podemos compreender as Escrituras. Aquele ser, aquela pessoa mais ignorante espiritualmente que você pode pensar,
se ela for guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela pode conhecer o Evangelho. E a maneira que Paulo escolhe para deixar isso muito claro para a igreja de Éfeso é convidando essa igreja a imitar a Deus, a viver como Jesus viveu. E ele escolhe aqui o exemplo do amor, a forma como Deus nos amou. Você ama? Você ama? Você tem um bom relacionamento com o amor? Se a resposta for não, a pergunta que fica é: por que você está afastado de Jesus? Porque para não ter amor, alguém tem que estar afastado de Cristo. Se a resposta for sim, a pergunta é notório? É visível o seu amor? As pessoas percebem? A sua família percebe? Caso contrário, não é amor. O amor, ele contagia as pessoas. Amor. Imagine na figura de um pai e um filho. Os filhos, eles já têm em si a vontade e a tendência de imitar os seus pais. É ou não é? É natural do ser humano. É natural dos filhos quererem imitar a seus pais. Mas imagine um filho que cresce querendo imitar o seu pai, admirando o seu pai, e aí ele começa a crescer e começa a perceber os erros, as falhas, os pecados, os equívocos do seu pai, ou da sua mãe, dos seus pais. E aí ele começa a questionar aquela referência que ele tinha digna de imitação. Algumas vezes ele vê algo prejudicial e ele questiona: isso está errado. Como é que ele pode fazer isso? Isso não está certo. E algumas vezes nós filhos nos rebelamos contra os nossos pais diante desses erros. Mas quando nós menos paramos para imaginar ou para observar, nós estamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais. De tão intensa é essa inclinação para imitarmos. De tão forte a inclinação que o filho tem para imitar os seus pais, que aquilo que ele critica, daqui a pouco ele está fazendo. Ele está reproduzindo, por ser um imitador. Então nós temos essa inclinação para imitar, e muitas vezes para imitar aquilo que não presta, para imitar aquilo que é ruim, aquilo que não agrada ao Senhor. Mas se somos filhos de Deus, precisamos imitar a Deus em todas as características morais que estão ao nosso alcance. Nós não somos deuses, nós temos os nossos limites, mas nós podemos pensar, sentir, falar e agir como Jesus Cristo. E é por isso que ele está dizendo: imitem a Deus, amando como Jesus amou. Imitem a Deus.
O comum do ser humano é amar os seus inimigos e odiar os seus amigos. Não. É amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Num jogo muito claro. Mas Jesus, quando ele vem, ele quebra essa perspectiva. E ele afirma categoricamente que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Porque senão, não amaremos ninguém. Apenas retribuiremos aquilo que está nos sendo dado. E isso não é amor. E isso não se constitui amor. Dar porque está recebendo algo de alguém. Quem ama está disposto a dar, mesmo quando não recebe. E mesmo quando recebe aquilo que não é bom para ele. Mesmo quando recebe aquilo que não queria. Aquele que ama vai amar, mesmo diante dessas circunstâncias. C.S. Lewis, ele fez uma citação falando acerca do amor, e eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim: amar é tornar-se vulnerável. Ame, seja o que for, e é provável que seu coração se contorça e se quebre. Que é o medo das pessoas. Se você quiser mantê-lo intacto, não dê seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Enrole-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Guarde em segurança no cofre ou no caixão mortuário, seguro, escuro, imóvel, sem ar. Seu coração se transformará, não se quebrará, ficará inquebrantável, impenetrável, irredimível. O único lugar, exceto o céu, em que você pode estar livre de todos os perigos do amor, é o inferno. Quantas vezes nos escondemos, nos protegemos, escondemos o amor dentro deste caixão para preservar a nós mesmos. Várias pessoas se preocupam em saber que a salvação em Jesus Cristo livra as pessoas do inferno. E muitas pessoas se contentam com esse livramento. Mas o ponto é que Jesus, a salvação, não nos livra apenas do inferno, mas Ele tira o inferno de dentro de nós. Ele muda a nossa vida no mais íntimo do nosso ser. Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa alma. A vida é muito mais do que estar em segurança, do que estar em estabilidade. É ou não é essa a maior preocupação das pessoas hoje? Segurança, estabilidade, porto seguro. Quem ama se coloca numa posição de vulnerabilidade. Quem ama se torna vulnerável. As pessoas que se mantêm fechadas, ela vai manter as pessoas distantes. Ela vai se colocar à distância das pessoas.
Mas as pessoas que se abrem, as pessoas que se arriscam, as pessoas que não se escondem, ela convida as pessoas a entrar, porque elas não têm nada a esconder, elas não têm nada a deixar escondido, e ainda ela vai desenvolver a generosidade, e ela vai se tornar vulnerável ao amar e ao demonstrar amor. O que contagia mais? Aquela pessoa que você está conversando com ela e você tenta avançar no diálogo e a pessoa está fechada, não sai nada. Ela fala sobre futebol, política, comida, filme, mas ela não fala nada sobre ela. E você tenta e conversa e não sai nada. Contagia isso? No ambiente de relacionamento, contagia. Mas é aquela pessoa que você senta com ela em 5 minutos, parece que você já sabe, ou ela sabe mais da sua vida e você sabe mais da vida dela do que uma pessoa que se relaciona com você há 10 anos. O que contagia mais? O que cria mais vínculo? O que dá mais intimidade? O que dá mais relacionamento? O que dá mais substância para os nossos relacionamentos? É aquele que se previne, que se esconde? Ou é aquele que se abre? Ou é aquele que se mostra vulnerável? Quem ama contagia muito mais. É interessante notar que ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O que é amor? Quantas vezes casais chegam para mim: pastor, não dá, joguei a toalha, não dá mais, vamos ter que nos divorciar, não existe mais amor, o amor acabou. O que é amor? O amor acabou? Se você entende o amor como simplesmente um sentimento, algo agradável que você sente por algo fazer aquilo que você esperava que ela fizesse, aí sim essa afirmação se encaixaria. Mas quando a gente olha para as Escrituras, o que a gente percebe na definição de amor é que amor vai muito além daquilo que sentimos. O amor é uma escolha, uma decisão que nós tomamos, que nós decidimos escolher, que nós decidimos tomar. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Quem quer me seguir, carregue a sua cruz. Aquele que ama a Deus o segue, o obedece, faz aquilo que ele quer, assume essa escolha e essa decisão. Então, se o amor é essa escolha, diante dessa afirmativa de que o casamento não dá mais porque o amor acabou, o que essa pessoa está dizendo para mim, esse homem ou esta mulher, é que a vontade dele de decidir amar terminou. Ele não quer mais decidir amar. Ele não quer mais escolher amar aquela pessoa. E por isso ele está dizendo que o casamento chegou ao fim. E por isso que ele está dizendo que o amor terminou ou acabou. Jesus Cristo, ele se entregou, ele se doou,
E essa é a prova do amor de Deus para conosco. Você, irmãos, você que está em Cristo, você que já foi alcançado por esse amor, você é livre para se doar. Você é livre para se entregar, como Jesus Cristo fez. Portanto, é importante que façamos esse autoexame. Nós amamos? Estamos dispostos a nos tornarmos vulneráveis para as pessoas em prol do amor? Ou será que temos nos aprisionado, nos protegido? Jesus Cristo se entregou a si mesmo e como oferta e sacrifício a Deus. Ele morreu como aroma suave. Ele enfrentou o que ele enfrentou. Irmãos, estou lendo um livro, que o título do livro é Você se torna aquilo que você ama. E o autor ele vai trabalhar a ideia de que nós fomos criados para adorar. O ser humano foi criado para adorar. Obviamente que por causa do pecado, ele não consegue adorar ao Deus verdadeiro. Então ele adora qualquer outra coisa, menos o Deus verdadeiro. Ele só vai conseguir adorar o Deus verdadeiro, ou amar o Deus verdadeiro, ou ter como finalidade da sua vida o Deus verdadeiro, se ele for salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Somente assim ele vai conseguir de fato adorar genuinamente e amar genuinamente a Deus. E o autor ele chama a atenção para uma pergunta que Jesus costumeiramente faz nos evangelhos. E ele chama a atenção e ele diz assim, olha, Jesus, ele não... essas perguntas que ele faz, elas não estão focando o que as pessoas sabiam ou o que as pessoas acreditavam. Ele diz, as perguntas, ou a pergunta que Jesus faz era sobre o que as pessoas desejavam. E aí você tem João capítulo 1, verso 36 em diante, quando João Batista diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto diz que com João tinha duas pessoas. E no verso 38, aqueles dois homens estão seguindo Jesus e Jesus para e olha para eles e diz, o que é que vocês querem? O que é que vocês desejam? E aí o autor ele vai chamar a atenção para isso. E ele vai trabalhar a ideia de que aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, é o centro da vida humana. É o que vai conduzir o ser humano. É que vai fazer você gostar do que você gosta, é que vai levar você para onde você vai. É o que você ama, é o que você quer, é o que você deseja. Sabemos que o ser humano dotado de um coração corrompido, ele é amante de si mesmo. A gente não encontra um versículo na Bíblia dizendo, se ame. Homem, se ame. Você encontra? Você conhece algum versículo? Porque ele já faz isso de forma natural. Ele ama a si mesmo de forma natural. Ele é autocentrado, naturalmente. Por isso a ênfase de amar o próximo, de amar o inimigo, como se estivesse amando a si mesmo. Podemos de forma muito rápida amar um amor errado. Podemos de forma muito rápida
deixarmos Deus de lado e amarmos qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, ao invés de amarmos a Deus. Sabemos que o amor que nós vivemos, ele evidencia aquilo que nós acreditamos. O conhecimento que nós temos das Escrituras gera a forma como nós vivemos. É assim que funciona, é assim a lógica normal. E diante dessa instrução de Paulo para os Efésios, irmãos, nós temos que parar e pensar: como nós temos amado? Se você lembra, do verso 25 até o verso 32, Paulo vai trazer várias exortações para a igreja de Éfeso. Ele diz: olha, vocês já são uma nova criatura agora, uma nova criação. Então, falem a verdade. Não sejam tomados pela ira, porque vocês fazem julgamentos precipitados e equivocados. Não roubem. Ajudem ao necessitado. Falem o que edifica. Não sejam maldosos. Perdoem uns aos outros. Ele dá essas várias instruções. E eu não sei se você nota ou notou o texto que nós lemos anteriormente. O capítulo 13 de 1 Coríntios. Abre lá comigo. Perceba o que Paulo vai dizer nos primeiros versos desse texto. Ele diz, ele está trabalhando a importância do amor. O foco aqui é o amor. E ele diz: ainda que eu fale, se eu falo sem amor, o que eu falo não presta para nada. É interessante que no verso 25 Paulo diz: fale a verdade. No verso 29 ele vai dizer: fale aquilo que edifica, aquilo que é necessário. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não presta para nada. E aí ele continua e ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, somos seres cartesianos. Pensamos e logo existimos. Conhecimento, conhecimento e conhecimento. Conhecimento sem amor não presta para nada. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Lembra do que Paulo vai dizer em Gálatas? A fé que atua por meio do amor. Tenho fé, mas eu não amo. A sua fé não serve de nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo queimado, se não tiver amor, isso não serve de nada. Nada disso me aproveitará. Você ama?
Você está vivendo uma vida de doação ao próximo? O conhecimento que você tem do Evangelho, das Escrituras, tem levado você a viver essa vida de entrega, de doação pelo outro? Quem são as pessoas que você se relaciona? Quem são as pessoas que você tem amizade? São pessoas fáceis? São pessoas que falam o que você gosta? São pessoas que pensam como você? Você já sabe, né? Onde eu vou chegar. E aquelas difíceis? E aquelas que divergem? Aquelas que contrapõem? Aquelas que não são tão agradáveis? Você ama? Você tem se colocado numa posição de vulnerabilidade ou você tem se escondido e protegido? Como é que você tem vivido? Existe algum problema para você as pessoas saberem quem você é? As pessoas lhe conhecerem? As pessoas saberem das suas fragilidades? Você tem algum problema com isso? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como um perfume bem agradável, um perfume bem suave. E Paulo está dizendo: amem, amem como Jesus amou. Imitem a Deus. Vivam como o novo homem que vocês são. Como a nova criação que Cristo fez. Vivam em amor. Você ama? Você tem afinidade com o amor? Se você não tem, por que você está afastado de Jesus? Por que você está distante de Cristo? Você ama? Se você ama, como é que nós percebemos isso? Como é que o seu esposo percebe? Como é que a sua esposa percebe? Como é que o seu pai percebe? Como é que o seu filho percebe? Como é que o seu patrão percebe? Como é que o seu liderado percebe? Se nós não lutarmos contra essa tendência dos nossos corações, de amarmos a nós mesmos e de querermos fazer aquilo que simplesmente queremos, dificilmente a gente vai conseguir amar como Jesus amou. Porque o amor de Jesus é um amor de entrega, é um amor de doação, é um amor que se expõe, é um amor que abre mesmo, é um amor que não tenta se proteger, é um amor que corre riscos. Sim, corre riscos. Corre riscos. Ele correu. E porque amou. E Paulo está dizendo: amem como Jesus. Amem como Jesus. Fecha teus olhos. Pensa um pouquinho nisso. Pensa como você tem amado. Pensa como você tem vivido esse amor.
Examine-se. Soberano Deus, Deus de amor, Deus de graça, obrigado pelo nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Ele nos amou. Obrigado porque Ele decidiu nos amar. Obrigado porque Ele viveu e morreu por amor. Primeiramente ao Senhor e posteriormente a nós. Obrigado pela entrega, obrigado pelo sacrifício, obrigado pela exposição, obrigado pela cruz, obrigado pela ressurreição do nosso Redentor, Deus. Esse ato histórico, salvífico, suficiente para perdoar todas as nossas iniquidades e nos possibilitar viver uma vida de amor, uma vida que leva Deus como o amor supremo e como consequência disso, um amor ao próximo, um amor às pessoas. Um amor que com a carência e a necessidade de alguém, Ele vai lá e ajuda. Ele não inventa desculpas. Ele se sacrifica, Ele se entrega, Ele se doa. Somos uma igreja. Fazemos parte do Teu corpo, Senhor. E sabemos que todos os momentos da nossa vida é exigido uma vida de amor. Temos muitos irmãos servindo aqui na igreja, irmãos dedicados, empenhados, e muitos deles estão precisando de ajuda, muitos deles estão precisando da nossa doação também. Temos pessoas na nossa vizinhança, temos pessoas no nosso trabalho, temos pessoas na nossa família, precisando de ajuda. E nós sabemos que para que possamos amar essas pessoas, nós precisamos nos entregar. Não podemos nos esconder. Não podemos nos proteger. Nós precisamos nos entregar, assim como Jesus fez. Ajude-nos como crentes, como filhos amados que somos. Ajude-nos a amar, porque nós só conseguimos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome do nosso Salvador, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor seja uma marca muito evidente na vida de cada um de nós e na vida da nossa igreja. Que todo o conhecimento que temos e que venhamos a ter seja evidenciado a Deus no amor dispensado às outras pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos.
Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra.